Bom, a gente está trabalhando o livro do Apocalipse e o nosso pressuposto é que Apocalipse é um livro que, acima de tudo, ele desafia a nossa imaginação. A gente não está acostumado a lidar com a imaginação na Bíblia, porque geralmente a gente vai para a Bíblia pensando em respostas, pensando em coisas práticas, concretas, né? Mas a imaginação é uma coisa muito importante, porque se a gente está falando de um novo mundo, uma nova realidade, antes dela acontecer, alguém tem que ser capaz de imaginar isso. E o Apocalipse ele vai desafiar a gente a imaginar, a enxergar o mundo que a gente vive de um jeito diferente e como a gente espera que esse mundo se torne. Então esse é o nosso pressuposto, que o Apocalipse, ele acima de tudo, ele trabalha entregando para a gente várias imagens, várias visões, né, que vão desafiando a nossa própria imaginação para a gente poder perceber as coisas de um jeito diferente. Semana passada a gente foi desafiado a imaginar o juízo de Deus de um jeito diferente. Porque o que se tem na cultura é que muitas vezes a maldade, né, ou até os juízos, quando Deus executa, né, a ira dele, é simplesmente a manifestação de um Deus sádico, um Deus que se tem prazer de causar dor. E a gente viu que não é isso. Todo o juízo de Deus visa, na verdade, arrependimento. E se Deus permite que muitas vezes o mal se manifeste, é porque antes dele criar algo novo, ele precisa trazer à tona toda a maldade que existe no mundo, ela precisa aparecer, ela precisa sair da escuridão. O texto que a gente leu na Confissão de Pecados fala disso, que todo tipo de mal que existe, ele habita o nosso coração. As traições, os desejos impuros, a ganância, tudo isso está dentro da gente. Então, tudo isso precisa vir à tona para poder ser revelado, para poder Deus criar algo novo. Ele precisa purificar essas coisas, tá? E então isso foi o que a gente falou a semana passada. Se você não escutou essa mensagem, escuta ela no Spotify da nossa igreja. Só que teve uma questão semana passada que ficou em aberto, que é o seguinte: como Deus acaba com o mal? Eu não respondi isso, né? A gente só falou sobre a maldade, mas a gente não falou de que forma que ele acaba com o mal. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje de manhã. Então, nosso tema hoje de manhã é purificando a imaginação em relação ao mal. E para isso a gente vai ler o texto do Apocalipse, capítulo 12. Tá bom? Apocalipse, capítulo 12, está aí na tua liturgia. A gente vai ler agora Apocalipse 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz um menino. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia,
para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Legal. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor ilumine, ó Deus, a nossa mente para a gente poder entender ela. Tira o cansaço também da gente, meu Pai, que nosso coração possa estar cativo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, primeira coisa, vamos falar sobre a realidade do mal. A Bíblia, ela não explica a origem do mal. Ela trabalha sempre com o pressuposto de que o mal existe. Ela não fala de onde ele vem. Ela só diz que ele existe, que ele está presente e ele interage com a humanidade. João conta essa história, né, dessa mulher com esse dragão e que vai lembrar a gente 2 episódios da Bíblia que meio que se sobrepõem um ao outro. O primeiro episódio, que é essa história que a gente leu aqui de Apocalipse 2, remete a gente, está lá no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando a gente tem uma mulher também, que é Eva, a gente tem uma serpente, que é o mal encarnado, né, o mal personificado, o diabo, e a gente tem uma criança, que existe uma promessa de que o filho dessa mulher, o filho dessa criança, ele vai esmagar a cabeça dessa serpente. Por isso a serpente está brava com ela. Então esse é o primeiro episódio que a gente tem. O segundo episódio que se sobrepõe, né, é a natividade, ou seja, o nascimento de Jesus. Lá a gente também tem uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Aí você tem um dragão querendo engolir essa criança, que lá na história é o rei Herodes querendo matar, né, o filho dessa mulher, porque ele descobre que ele é o rei dos judeus. E a gente tem então essa promessa, né, desse filho dessa mulher, tal, que vai ser o rei. Por isso ele causa essa revolta, essa braveza do dragão. E a gente tem a mulher fugindo para o deserto, que é Maria indo para o Egito, para poder ficar segura. Agora, a interposição dessas 2 histórias, ela é muito importante para a gente perceber como que esse mal, como que essa realidade do mal, ela está presente no nosso mundo. Por quê? O primeiro episódio mostra para a gente que tem um mal que é metafísico. O que eu quero dizer com metafísico? Quer dizer o seguinte, ele está para lá, para além daquilo que é físico. Ou seja, você não consegue enxergar esse mal, você não consegue ver ele. Você não consegue tocar nesse mal ou encostar nele. Por isso você não consegue lutar com ele com arma, sei lá, pegar uma espada, por exemplo, e cortar a cabeça, né, desse mal. Você não tem como. Por quê? Porque ele está para além do físico. Por isso ele é muito difícil de ser identificado. Esse mal, na verdade, faz parte de uma outra realidade que é o céu. Eu já expliquei isso em um dos episódios aqui também, quando eu falei do céu. O que é o céu? A Bíblia toda hora ela contrapõe, né, o céu e a terra. Então fala assim, lá o Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Jesus, quando ensinou a gente a orar, ele falou assim, a gente deve orar, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Ou seja, a Bíblia fala basicamente de 2 realidades. Esse plano espiritual, Paulo vai falar as regiões celestiais, ou seja, o mundo espiritual, né? O diabo, ele estava presente nessa região celestial. Por isso que você lê lá o texto de Jó, por exemplo, e você vê tipo Deus, né, com a corte dos anjos, e aí você vê o diabo chegando para conversar com Deus. Não é isso? Ou seja, ele estava presente. Só que o texto de Apocalipse fala para a gente que o diabo foi expulso do céu. Miguel lutou contra ele e expulsou. Ele fala que com a cauda, né, do dragão ele arrastou a terça parte das estrelas, ou seja, 1/3 dos anjos eles caem junto com o diabo, são os demônios. Aquilo que Paulo vai chamar de principados e potestades, ou seja, esses poderes espirituais que vêm junto com o diabo. E aí a gente vai ver Jesus falando, né, lá em Lucas 10 assim, de fato eu vi Satanás cair do céu como se fosse um raio. Ou seja, ele habitava a região celestial. Ele saiu de lá e ele está aqui na terra. Só que a gente não consegue ver. Por quê? Porque ele é metafísico.
ele é um espírito, né? E a gente não consegue enxergar ele. Essa é a realidade do diabo. E aí talvez alguém vai perguntar assim para mim, pô pastor, mas você é um cara estudado, né? Um cara, sei lá, um cara que lê pra caramba, né? Você acredita mesmo nessas coisas? Acredito. Vocês vissem algumas coisas que eu já vi, vocês iam acreditar também, né? E eu acho, na verdade, que é muita presunção nossa e da nossa cultura, que é muito marcada pelo iluminismo e o pensamento científico que vem do iluminismo, que desconsidera um monte de saberes e de conhecimentos de outras culturas que nunca desprezaram essa existência de poderes malignos. Se a gente pegar outras culturas, que não essa cultura europeia, marcada pelo iluminismo, a gente vai ver que em várias culturas ao redor do mundo, muita gente inteligente nunca descartou a possibilidade da existência de poderes malignos. Mas a gente, por conta do cientificismo nosso, muitas vezes a gente acaba achando que é história para criança ficar com medo. Mas não é. Por quê? Porque existe algo que vai além, sabe? Algo que se manifesta muitas vezes. E aí vem então essa segunda verdade, né? Que o episódio da natividade ele mostra pra gente que muitas vezes esse mal que é metafísico ele precisa se encarnar em alguma coisa. Ele se encarna em uma pessoa, ele se encarna numa instituição, ele se encarna numa estrutura social para poder manipular, para poder agir. Então, por exemplo, lá no caso de Maria, onde que esse mal, onde que esse dragão se encarnou? Se encarnou no rei Herodes, que mandou matar os recém-nascidos. Se encarnou aonde? Se encarnou nos soldados romanos, que foram lá e massacraram as crianças. Se encarnou aonde? Se encarnou nos mestres da lei que falaram para o rei Herodes onde era para ele procurar. Se encarnou aonde? Se encarnou nos sacerdotes do templo que não falaram nada, ficaram quietos diante dessa maldade. Se encarnou aonde? Se encarnou no Império Romano que permitia que esse tipo de abuso acontecesse sem fazer nada. Então, o mal, ele sempre vai se encarnar e vai agir no nosso mundo, como ele está aqui presente, mas ele não tem corpo, ele vai agir em alguma coisa que tem poder. Então, essa ideia do principado e potestade, essa dinâmica, né, ele sempre vai se manifestar numa estrutura. Eu já falei disso aqui na igreja. Uma estrutura social, muitas vezes. Então, por isso que Paulo vai falar para a gente lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados e poderes, né, do mal que reinam vivem nas regiões celestiais, mas que se manifestam aqui, no nosso dia a dia. Eu já falei para vocês, né, tem um teólogo anglicano chamado Leslie Newbigin, que ele fala assim, os principados e potestades são reais, são invisíveis e não podemos localizá-los no espaço. Não existem como entidades desincorporadas que ficam flutuando acima deste mundo ou à espreita dentro dele, ou seja, sei lá, o diabo, na nossa imaginação a gente imagina um diabinho, né, uma criaturinha, né, que fica flutuando aqui em cima da gente, né, falando, mas ele não está, sabe, desse jeito. Então ele fala assim, eles vêm ao nosso encontro como algo incorporado em realidades visíveis e concretas, pessoas, nações e instituições, e são poderosos. A linguagem é pictória, mitológica se você preferir, porque a gente não tem outra linguagem, mas as coisas descritas são reais e contemporâneas. Os principados e potestades são realidades. Talvez não consigamos visualizá-los ou localizá-los, ou dizer exatamente o que são, mas somos tolos se fingirmos que eles não existem. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o C.S. Lewis fala assim que no tempo que eles estavam vivendo lá no Cartas, que era a Segunda Guerra Mundial, o demônio lembra, o demônio mais velho, o Screwtape, ele está instruindo um diabo mais novo como tentar uma pessoa. Então ele fala assim, olha, a gente já tem uma ordem do alto comando que é pra gente ficar na miúda, pra gente ficar escondido. Então ele fala, não é pra gente se manifestar. Isso gera pessoas materialistas e céticas, que é o que a gente mais tem nos nossos dias de hoje. Pessoas materialistas e céticas. Por quê? As pessoas falam, não, isso daí, sei lá, é psicológico, né? Eu lembro que uma vez eu presenciei uma manifestação demoníaca e eu fiquei pensando, falei assim, cara,
será que esse negócio é um surto emocional? O que será que é? Eu pensei assim, acho que eu vou dar um tapa na cara para ver se volta. Só que aí também eu pensei assim, pô, mas e se for o diabo e eu bater, né, na pessoa? Tipo, eu vou perder a moral. Então, eu fiquei meio que nessa dúvida. Por quê? Porque a gente fica na dúvida. Porque eles não se manifestam abertamente. Mas teve um tempo, o diabão lá fala, né, que eles se manifestavam, sei lá, abertamente. E ele falou assim, isso gerava bruxos. E gerava nos diabos o prazer do terrorismo direto nas pessoas. Só que aí é muito interessante que o escritor fala assim, que ele tem uma esperança de um dia produzir um bruxo materialista. Vou ler, ele fala assim, ó. O homem que não usa, antes cultua verdadeiramente o que ele chama vagamente de força, entre aspas, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos. Quem é o bruxo materialista? É o homem que não usa, antes cultua verdadeiramente o que ele chama vagamente de força, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos. E aí me perdoem os adeptos, tá, dessa teoria, mas assim, troca a palavra força por física quântica, e eu acho que a gente está bem perto disso. Porque as pessoas têm uma relação, me parece, hoje em dia, né, com essa força, que elas cultuam esse negócio, ao mesmo tempo que negam a existência de espíritos. Então estou falando isso aí para a gente pensar, tá bom? Ou seja, tem um mal que ele é pessoal, metafísico, espiritual, aquilo que a Bíblia vai chamar de diabo, os demônios, os principados e as potestades. Mas esse poder espiritual ele precisa se encarnar em alguma coisa, o segundo mal, as estruturas sociais, aquilo que a Bíblia chama de mundo. Tá bom? Agora, tem um terceiro tipo de mal que não fala aqui nesse texto do Apocalipse, que é a carne. É aquele mal que está dentro da gente, que a gente orou aqui, para Deus livrar a gente. Aquele mal que parte da gente. Porque a gente tem um lado sombrio dentro de nós. Os traumas que a gente não resolve, os sentimentos negativos que a gente fica encobrindo, né? Sei lá, essas coisas que a gente não vai tratando e que vão se acumulando dentro de nós. Essa é a realidade do mal. Tem o mal que habita dentro de mim, dentro de você, que é a carne, o mal que está presente nas estruturas sociais, que é o mundo, e o mal metafísico, que é o diabo, os seus demônios. Agora, como que a gente combate isso? O problema nosso é que a gente costuma combater de duas maneiras erradas. Eu vou falar bem rapidinho isso aqui, duas maneiras erradas. A primeira maneira errada de a gente lidar com o mal é você tentar vencer o mal usando as armas do mal. Você tentar usar o mal a partir dos princípios que governam o próprio mal. Eu fiquei pensando que exemplo trazer, e aí eu lembrei de um filme, eu vou dar um spoiler, tá, gente? Vocês vão desculpar, um filme é meio velho já, mas eu vou ter que dar esse spoiler. Porque foi pra mim assim, o melhor exemplo que eu achei. Quem já viu aquele filme chamado Irreversível? Não? Não precisa ver, gente, porque é forte, é um filme incômodo, na verdade. Eu vou contar, tá bom? Mas assim, ó, na ordem dos fatos, o filme é mais ou menos assim. É uma mulher que ela descobre que ela está grávida, ela fica super feliz porque ela descobre que ela está grávida. Ela está voltando para a casa dela e no meio do caminho, ela passa num túnel escuro, ela é abusada, ela é estuprada. E é a pior cena que eu já vi, assim, é muito forte essa cena. Aí o marido fica revoltado, o marido fica possuído, e ele resolve ir atrás do cara e fazer justiça com a própria mão. Só que no meio do caminho, eu não lembro direito o que acontece, mas esse cara, ele se vê numa situação assim, sabe, meio complicada, porque ele tá tentando arrumar uma arma, alguma coisa assim para ir atrás do cara, e aí ele tem que experimentar uma droga, ele toma uma droga sem querer tomar droga, só que ele toma a droga e fica loucão. Aí ele vai num lugar que não tem nada a ver com o cara que pegou a mulher dele, ele mata uma pessoa, também é uma cena horrível, tipo, ele pega um extintor de incêndio e mói a cabeça do cara, e aí no final o cara é preso, e aí moral da história, a mulher dele continua machucada, sem o marido. E tipo, agora, por que o filme chama Irreversível? Porque ele conta tudo isso de trás para frente. Então o filme começa mega tenso, termina bonitinho e você sabe que o final você não muda o final, porque tipo, tá tudo de trás para frente. E se a gente tentar vencer o mal com as armas do mal? Ou seja, a gente vira parte do problema. A gente tenta consertar uma coisa, só que a gente acaba fazendo uma coisa pior e tipo, as coisas não vão se resolvendo. E é por isso que o mundo tá do jeito que tá, foi o que eu preguei domingo passado. A gente, na tentativa de resolver o mal, muitas vezes a gente vai causando mais mal ainda. E aí você vê assim, países muitas vezes em guerra, né? E assim, eu lembro uma vez um Globo Repórter que falava de um país lá do leste europeu, tipo Albânia, alguma coisa assim,
Que assim, os caras estavam vivendo um caos social porque os maridos não podiam sair para trabalhar porque eles tinham esse lance de... no Nordeste também tinha disso, de vingar o sangue, né? Então, por exemplo, sei lá, alguém matou meu irmão. Eu tenho a obrigação de ir lá e matar o cara que matou meu irmão. Só que aí, assim, o único jeito de eu não ser morto é eu ficar dentro de casa. Então, os caras não saíam para trabalhar, só as mulheres saíam para trabalhar, os caras ficavam dentro de casa, porque estava todo mundo jurado de morte por todo mundo. E é isso, tipo, vai virando uma bola de neve. Agora, tem um segundo jeito de a gente tentar se livrar do mal, que é a gente fugir do mal. E também não dá certo. Por quê? Porque a gente acaba sendo ingênuo, a gente esquece que o mal não está só nas estruturas sociais e no diabo. A gente pode criar uma comunidade aqui, né? Lembra o outro filme, A Vila, né? A gente pode tentar criar uma comunidade aqui para a gente viver junto, mas o mal está na gente. Uma hora a coisa zeda. Quem já fez acampamento por mais de 4, 5 dias sabe que o negócio azeda, né? Chega uma hora que começa a dar treta. Porque está dentro de nós. Eu lembro assim, e a história da igreja está cheio de histórias assim, de mosteiros, de sociedades alternativas que ficaram pior que o mal que eles estavam tentando evitar. Eu até lembrei aqui de uma história dos anabatistas do período da Reforma. Anabatista é aqueles caras que batizavam de novo. Lá na Suíça, eles dominaram uma cidade, expulsaram os católicos, aí depois expulsaram os protestantes mais equilibrados. Aí o bispo católico ficou do lado de fora da cidade, tentando invadir a cidade para tomar a cidade de volta com o exército. Os caras ficaram dentro da cidade, começaram a morrer gente. Aí o cara que era o líder decretou a poligamia, porque tinha um monte de mulher e pouco homem. E aí começaram a passar fome, chegou uma hora que o pessoal cansou e abriu a porta da cidade, aí o exército entrou e massacrou todo mundo. E tem várias histórias desse tipo. Ou seja, a gente ser avestruz e enfiar a cabeça na areia também não dá certo. Então como é que a gente derrota o mal? Vamos olhar aqui para o texto? Olha aí no teu texto, verso 10 e 11. Só tem um jeito da gente vencer o mal. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos que estavam diante de Deus para acusá-los de dia e de noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Verso 11 mostra para a gente como é que a gente derrota o mal. Porque em qualquer manifestação do mal, seja o diabo, o mundo ou a carne, a gente derrota ele com, em primeiro lugar, com o sangue do Cordeiro. E sabe o que significa na prática? Significa que as nossas tentativas dentro do nosso mundo de derrotar o mal, elas são insuficientes. Você pode investir em educação quanto você quiser, você não vai acabar com o mal. Porque a gente tem um pressuposto que vem de novo do iluminismo, né, do humanismo, que se a gente educar as pessoas, sabe, se a gente investir em cultura, em ciência, tecnologia, assim, a gente vai barrar um pouco o mal, a gente vai conter um pouco o mal, mas a gente não vai acabar com o mal. Por quê? Porque tem... Gente, o mal que é cometido hoje no mundo é cometido por gente muito culta, sabia? Gente que é capaz de ler latim, grego, os grandes clássicos, gente que tem, sei lá, doutorado, pós-doutorado, que usa gravata, que dá palestra e que ainda assim comete mal. A gente pega o nazismo, por exemplo, né? Os caras que eram os oficiais lá do navio, os caras eram tudo cultos. O cara matava a gente de manhã e à noite ia escutar concerto de música erudita. Então tem um ditado que fala assim: você pode educar um diabo e ele não vai virar um anjo, ele vai virar um diabo mais esperto. Ou seja, você não vai acabar com o mal com educação. Você não vai acabar com o mal com política. Não importa quem é o presidente que está no comando, não importa quem é o partido que está no comando, não importa qual é a ideologia que está no comando. Não é isso que resolve. É óbvio que políticas públicas, boas, bem feitas e tal, elas ajudam a segurar, refrear o mal, mas não resolve o mal. E a igreja evangélica, nos últimos anos, ela achou que se ela assumisse o poder, ela ia acabar com o mal. E aí assumiu o poder, se aliou ao imperador, a César,
E aí, como diz Jesus, né, ficou 2 vezes mais filha do inferno do que quem estava no poder. Porque a gente acabou cometendo mais injustiça do que aqueles que são injustos muitas vezes. Então, esse esforço também que está tendo, sabe, de achar que a gente tem que... E assim, não que a gente não tem que participar da política, vocês estão entendendo, né? Não é nada disso. A gente tem que fazer a nossa parte. O que eu questiono é, onde está o nosso coração, onde está a nossa esperança? Não pode ser nisso. Não é a religião que vai acabar com o mal. Porque a religião, quando a gente acha que é a religião que vai acabar com o mal, a gente está com uma religião mágica. Religião que crê em objetos. É o sal do Mar Morto que vai afastar o mal olhado, né? É a água do Jordão que você vai usar que vai acabar com, entendeu? Sei lá. O que mais que o povo anda vendendo aí na TV, gente? Que eu tomei por fora. É o terço especial, é a água benta, né? É o lenço que o pastor enxugou o rosto lá, o apóstolo que vai... Não é isso. A gente acha que são pessoas especiais que têm o poder de afastar o mal. É o apóstolo, é a profetisa, o bispo, o obreiro, o ungidão, né? Ou então a gente acha que é um ritual, uma campanha de oração. Vem na campanha poderosa tal, né? Não é isso que falam lá? Para acabar com, sei lá, um negócio que colocaram no teu casamento. Participa da campanha, participa aqui da corrente dos não sei quantos, dos valentes, do Gideão. Mas não são essas coisas que afastam o mal. E é engraçado, né, que até os mais tradicionais, às vezes acham assim, sei lá, o jejum, é a létio divina, é a meditação. E não que eu não acho que essas coisas são importantes, as disciplinas espirituais são importantes, mas elas nunca são um fim em si mesmo. Elas nunca têm uma relação mágica, elas não são commodities que a gente vai trocar com Deus, a gente vai barganhar com Deus para a gente ser protegido do mal. Elas não são créditos que a gente tem, que a gente acumula com Deus para Deus abençoar a gente, livrar a gente do mal. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado de graça, ou seja, não tem maneira de a gente merecer esse sangue. O sangue do Cordeiro derrota o mal porque ele abre mão das armas do mal. Jesus venceu o mal, gente, eu estou terminando, presta muita atenção nisso. Jesus venceu o mal quando ele perdeu tudo. Jesus venceu o mal porque ele se tornou manso, humilde, porque ele deu a vida dele, ele sacrificou. Isso é o sangue do Cordeiro, aquele que se sacrifica. Ou seja, ele não quis ser mais forte. Jesus não montou um exército para lutar contra Roma. Ele deu a vida dele para poder salvar a humanidade. E a igreja, ela derrota o mal também à medida que ela se assemelha ao Cordeiro. É o que diz o versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, olha só, e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Ou seja, a mensagem que eles anunciaram era a mesma que eles viviam. Qual é? Jesus deu a vida dele por nós, por isso agora a gente dá a nossa vida pelas pessoas. Por isso agora a gente dá a nossa vida para Deus. Por isso agora a gente está disposto a morrer, tal como ele fez. Essa disposição ao sacrifício, essa disposição de entregar-se, de tornar-se semelhante ao Cordeiro é o que derrota o mal. E por que essa é a única forma de a gente derrotar o mal? Porque quando a gente faz isso, a gente não luta com as armas do mal, a gente não tenta fugir dele, a gente também não luta com as armas dele. A gente luta com as armas do bem. Quais são as armas do bem? Sacrifício, autodoação, amor. Aí o bem ganha. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Romanos, né? Meus amados, não façam justiça própria com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Sabe quando foi que os cristãos venceram o Império Romano, do grande dragão? Não foi quando eles assumiram o poder, não foi quando eles entraram no Senado e criaram a bancada da Bíblia. Foi quando eles se ajoelharam no Coliseu, prestes a morrer, e oraram em favor do imperador. Foi quando eles se ajoelharam na prisão que eles estavam e oraram em favor do carcereiro. Ou seja,
Quando é que no Brasil de 2023 a gente vai vencer a besta? A besta da desigualdade social, a besta do racismo estrutural, a besta da pressão de uma sociedade de desempenho, a besta da pressão de uma sociedade do escândalo, né? Que é essa coisa da rede social, que a gente é cobrado a toda hora e a gente se compara a toda hora e aí a gente muitas vezes é coagido a muita coisa. Não é entrando no jogo do poder, é abrindo mão do poder. É a gente se dispondo a viver diariamente pequenas mortes. O sacrifício do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso narcisismo. A nossa disposição de matar os nossos sonhos, desejos, paixões, em favor do outro, em favor de algo maior que é o reino de Deus. Eu quero acabar com essa ilustração, né? No Senhor dos Anéis, no filme, não no livro, tem uma hora que a Galadriel está conversando com Gandalf. Gandalf é o mago e a Galadriel é a senhora dos elfos. E aí ela olha para o Gandalf e ela fala assim: por que o pequenino, que é o Hobbit, né? E o Gandalf fala assim: o Saruman acredita que só um grande poder é capaz de derrotar um grande mal. Mas eu aprendi que são as pequenas gentilezas do dia a dia que afastam o mal da gente. São as pequenas mortes do dia a dia que afastam o mal da gente. São, sabe, os pequenos sacrifícios que a gente faz no nosso dia a dia que mantêm o mal longe. À medida que a gente vai matando o nosso ego, a gente vai afastando o mal. Nessas coisas pequenas. Na mãe que se levanta às 4 da manhã para alimentar o seu bebê. No ato de escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. No fiel que oferta com o estômago vazio. No perdão concedido antes do ofensor pedir. A semente é plantada no ventre do chão. Se oferece inteira e não morre em vão. Pois a sua existência culmina em seu fim, na entrega que gera a flor do jardim. No pai que cumpre suas promessas feitas para os filhos antes de partir. No ser humano que abre mão do lucro e pensa no outro ao invés de si. No momento que o filho se arrepende e volta ao lar. No abraço que faz rancor se transformar em paz. Nessas coisas eu vejo o mal ser derrotado. Que Deus abençoe a gente para a gente se tornar esse povo. Esse povo capaz de viver a cada dia pequenas mortes, se entregar. Como a gente vai celebrar agora na ceia, né? Jesus pegou o pão, o abençoou, partiu e distribuiu. A nossa vida tem que ser assim, ela tem que ser tomada por Deus, abençoada por Deus, partida por Deus e entregue ao mundo por Deus. É só assim que a gente derrota o mal.